Olá, bom dia. Bom dia, você está assistindo ao Visual? É um programa acessível da TV Brasil. E direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Objetos com mais de 100 anos de história ajudam a entender a evolução prisional no Paraná. O acervo histórico do Sistema Penitenciário do Estado está exposto na colônia penal agroindustrial em Piraquara. Documentos de mais de um século de idade, prontuários de presos que datam de 1909. São algumas das relíquias do acervo histórico do Sistema Penal do Paraná. O material está em exposição esta semana na colônia penal agroindustrial em Piraquara e depois vai ficar disponível para visitas agendadas. Aguardamos que durante o ano todo, empresas, escolas, nos procurem para que a gente possa abrir esse acervo e para que ele sirva de exemplo para futuras atividades culturais de qualquer instituição que assim deseje. A coleção mostra um pouco do dia a dia dos presos no início do século. Na alfaiataria, eles faziam calçados para os internos e também para os policiais. Móveis de 1910 mostram como era a sala da direção de uma unidade prisional. Também é possível conhecer réplicas de mesas escolares e do antigo uniforme dos detentos. Esta máquina fotográfica era usada para registrar os presos na década de 50. O acervo ainda inclui enormes máquinas de impressão com mais de 70 anos que produziam toda a documentação do Estado. Numa época que ainda não havia a imprensa oficial, todos os documentos, formulários do governo do Estado eram impressos na parte gráfica do sistema penitenciário. O acervo ainda vai crescer mais, já que a equipe continua buscando objetos e documentos antigos. Valorizar e contar esta história é um passo importante para a evolução do sistema penitenciário no futuro. É importante para as crianças verem, enxergarem o comprometimento do governo do Estado em recuperar aquelas pessoas que um dia cometeram erros, mas estão aqui perante a lei e para responder pelas suas situações e recuperar, se reinserir-se na sociedade. A volta para o mercado de trabalho de trabalhadores com mais de 60 anos é uma maneira de complementar a renda e aliviar os bolsos da alta de remédios, energia elétrica e outros gastos domésticos. Senhor José aproveita o tempo do sinal para vender palha italiana. É assim pelo menos 6 dias por semana. O dinheiro ajuda a completar a renda de casa. Ele tem 64 anos, mas só começou a contribuir com o INSS há 8. Sabe que para ter uma velhice mais confortável, precisa trabalhar. Porque eu gosto mesmo de trabalhar e para ajudar a minha família, né? De acordo com o IBGE, mais de 6 milhões e 600 idosos estavam em atividade no Brasil entre abril e junho deste ano. No primeiro trimestre de 2015, mais de 1 milhão e 700 pessoas entraram no mercado de trabalho e 28,7% tinham 60 anos ou mais. Uma das explicações é a defasagem do valor da aposentadoria, já que o reajuste quase sempre é inferior à inflação. Não é fácil não, tem que ser artista, né? Não é? O senhor tenta economizar muito? Tem que economizar, que senão não dá. Para manter o mesmo padrão de vida, Carlos se aposentou e voltou ao mercado. Hoje, ele trabalha como corretor de imóveis. Eu me vi numa situação, como todo brasileiro, de ter que arrumar uma outra atividade para fazer uma complementação salarial para a gente poder, pelo menos, sobreviver. As empresas já perceberam que o aumento da expectativa de vida da população fez surgir um novo grupo de funcionários. E o número de vagas voltadas para esse perfil vem aumentando. Eles querem ali contribuir efetivamente. Então fazem um trabalho com mais qualidade, se dedicam mais, são mais comprometidos e a organização já está percebendo isso. Então eles estão abrindo espaço para este perfil, né? Em outros setores, não somente por este perfil, mas até pelo conhecimento técnico. Eles são tão especialistas naquilo que fizeram durante suas carreiras e que é tão difícil encontrar formados jovens com esta visão, com esta habilidade, que eles acabam sendo convidados a retornarem, mesmo após aposentados, e servem de mentores, tutores, para formar jovens profissionais que estão no início de carreira.
Olha, hoje a nossa dica do Enem é sobre o temido branco. Aquele momento em que você esquece de tudo que estudou. Professores e estudantes mostram como fugir desse drama e dizem quais são os melhores truques para memorizar o conteúdo. É sem recorrer à decoreba. Eu acho que o branco está muito relacionado ao nervosismo. Então eu acho que você tem que parar um pouquinho, respirar um segundo, bebe uma água, respira fundo, se continua no branco, passa para a próxima questão e depois volta. Eu acho que não adianta ficar insistindo naquela questão. Essa questão do lapso tem muito a ver também com o cansaço dele, né? Então, primeiro o aluno tem que descobrir, e aí não é agora que ele vai descobrir, já tem que ter descoberto isso há mais tempo, como é que ele memoriza mais, né? Como é que ele memoriza mais rápido. Então, há alunos que memorizam mais rápido se ouvindo, né? A memória auditiva é muito grande. Falar alto para ir, né, concentrando aquele conteúdo. Há outros alunos que precisam escrever, porque no processo de escrita é que eles fazem a memorização. E há outros que basta bater o olho assim, que a memória visual... Não basta só decorar uma fórmula, a gente aprende, a gente memoriza aplicando essa fórmula em diversas situações. Não acredito nessa memorização de fórmulas, até porque eu acho que memorizar as fórmulas simplesmente não vai fazer ele resolver, não dá a habilidade que requer o Enem de resolver questões. Mãe, pai, irmão e primo. Então, vamos revisar os sinais? Mãe, pai, irmão e primo. Está em tramitação na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda constitucional para dar autonomia aos peritos criminais. De acordo com eles, a desvinculação dos policiais civis e federais pode dar mais imparcialidade ao serviço. O policial civil Eduardo da Silva morreu em 2012 durante um confronto com bandidos em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio. Desde então, a família luta na justiça para tentar solucionar as circunstâncias que o levaram à morte. A perícia revelou que Eduardo foi baleado por um colega policial que estava junto com ele. No entanto, a mesma perícia não soube precisar se o tiro foi disparado à distância ou a queima-roupa, o que seria decisivo para avaliar se houve intenção do policial em atirar no colega. A família de Eduardo não descarta que os laudos da perícia tenham sido contaminados pelo processo de investigação, já que o indiciado é alguém de dentro da polícia. Se fosse uma perícia desvinculada da Polícia Civil, no nosso caso hoje, pelo menos a gente teria um conforto maior. É muito importante a autonomia da perícia técnica, do legista, principalmente, né? Separar das instituições. Casos como o do policial Eduardo reforçam os argumentos dos peritos criminais, que estão em campanha para se desvincularem da Polícia Civil e da Polícia Federal. Eles acreditam que a autonomia dará mais neutralidade e distanciamento científico à atividade pericial e poderá aumentar a fidelidade dos laudos. A proposta já tramita na Câmara dos Deputados por meio da PEC 325 de 2009, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Quando a perícia está dentro da estrutura da Polícia Civil, há uma incompatibilidade de necessidades. Inserida dentro da mesma organização, há uma disputa pelos recursos, em que área aplicar. E o que nós temos reparado é que a perícia criminal tem ficado sempre preterida em relação à área operacional da Polícia Civil. Você enfraquece com isso a prova material e é um passo dado na direção da impunidade. O diretor executivo do Sindicato dos Policiais Civis do Rio de Janeiro não acredita que a separação entre a perícia e a polícia seria benéfica para os processos de investigação. O perito criminal, o perito que vai ao local do crime, ele, de alguma maneira, ele trabalha com a investigação também. Razão pela qual eu acho que ele é integrado com a polícia
me faz o trabalho melhor, com exceção dos médicos legistas que deveriam realmente ficar fora por ser mais independente e também, ao mesmo tempo, ser mais importante a sua independência. Vamos conhecer agora a invenção de um paranaense que ajuda na locomoção de pessoas com deficiência visual. Uma luva que é capaz de identificar objetos e obstáculos. O vizinho com deficiência visual foi a inspiração de Adonis, que desenvolveu o projeto. A luva identifica objetos e alerta o usuário com um sinal sonoro. Queria fazer alguma coisa diferente e procurando essa tecnologia Arduino, principalmente, que é uma tecnologia que eu estava aprendendo, eu encontrei esse projeto aqui, achei interessante e resolvi adaptar algumas alterações que eu achei que seriam necessárias. Leandro testou o protótipo e aprovou o equipamento. Todo obstáculo que fica à frente, acima da cintura, ele vai identificar. O Marcos, de 12 anos, que é acostumado a usar a guia para caminhar, também experimentou a luva. Legal, uma melhora, né? Pra gente se locomover dentro da cidade. O deficiente visual poder usar de uma luva como essa e caminhar na rua com segurança ajuda muito. Para que a luva chegue ao mercado, é preciso que agora uma empresa tenha interesse em fabricar o equipamento. A invenção, além de prática para os deficientes, tem um baixo custo. Aproximadamente uns R$150 daria para fazer. Logo, logo vai se transformar num grande mecanismo aí para ajudar o deficiente visual. E o visual está terminando. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau para você.